Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao treinamento do oferecimento de disciplinas de pós-graduação no Sistema de Gestão Acadêmica SIGA. Disponibilizamos na descrição deste vídeo o material em formato PDF para download com este índice para clicar no assunto de interesse e ser direcionado para a paginação do tema buscado. Também na descrição do vídeo deixamos este índice com a minutagem que ao clicar avança o vídeo para o tópico pesquisado. Logo abaixo do vídeo tem um recurso recém-lançado pelo YouTube ao lado direito do botão compartilhar chamado Perguntar, que ao clicar abre uma janela de interação ao lado direito do vídeo que permite perguntas para a IA responder indicando onde localizar na minutagem. Tipos de disciplina da pós-graduação. Conforme o artigo 26 do Regimento Geral de Pós-Graduação, cada unidade de crédito corresponde a 15 horas aula para disciplinas ministradas por semestre, cuja duração são de 15 semanas. Ou seja, a soma da carga horária dos componentes de vetor deve ser dividida na base 15 para obtermos a quantidade de créditos. Os componentes de vetor variam de acordo com a modalidade da disciplina, conforme disposto na Instrução Normativa CCPG número 001 de 2022. O link está disponível para ler na íntegra essa instrução normativa. A primeira modalidade é a clássica presencial, em que os participantes, de forma síncrona, estão presentes fisicamente. No entanto, ao se instalar o robô educacional, qualquer disciplina presencial se torna híbrida, pois o equipamento permite, via web conferência, que outros alunos participem remotamente enquanto a aula acontece em tempo real com docentes e discentes presentes fisicamente em sala de aula. Conforme o inciso 1º do artigo 29 do Regimento Geral de Pós-Graduação, os componentes de vetor são horas teóricas, que é o vetor T, lembrando que ele amarra o SL. Quer dizer, quando você colocar que são 30 horas ao longo de 15 semanas, o SL obrigatoriamente são de 15 horas também. Já o vetor de horas práticas é opcional incluí-lo ou não no SL horas em sala de aula. E o E, que é estudos dirigido, não há qualquer necessidade de incluir no vetor salas de aula. Não deve ser confundido com o estilo semipresencial, atividade na qual, em parte do tempo, todos os participantes estão fisicamente presentes e, em parte do tempo, todos estão à distância, sem concomitância física remota em tempo real. Fica a critério da comissão de pós-graduação determinar a porcentagem de horas de aula remota, vetor D, de distância, sem que ultrapasse 50% da carga horária total. Vamos supor, dado uma disciplina de 60 horas ao longo de 15 semanas, um semestre, você pode atribuir no máximo 30 horas no vetor distância D. Ou você pode atribuir também uma outra possibilidade, é 45 horas no vetor R, que é o vetor de componente de horas presenciais. R representa a somatória de teoria mais prática. E o restante, as outras 15 horas, em distância. O que você não pode fazer seria colocar 45 horas sobre distância e complementar com as outras 15 horas no vetor R presencial para o cômputo de 60 horas na disciplina. Conforme inciso 2º do artigo 29 do Regimento Geral de Pós-Graduação, os componentes de vetor são D, aulas remotas, e R, horas presenciais. Por fim, integralmente remota são atividades síncronas, quando todos os participantes estão em modo remoto o tempo todo das atividades, utilizando então ferramentas como webconferência e videoconferência, que tornam possível a participação em tempo real. Conforme o inciso 3º do artigo 29 do Regimento Geral de Pós-Graduação, o componente de vetor é D, aulas remotas. O campo SL, sala de aula, indica a quantidade de horas nas atividades que ocorrerão em sala ou laboratório e servem de base para que o sistema permita
que insira horário de início e término durante o oferecimento das disciplinas, que serão então publicados no caderno de horários lá no portal da DAC. Página inicial do oferecimento de disciplinas. Selecione o menu Catálogo/Horário, Horário, Oferecimento de disciplinas. Ao selecionar a coordenadoria e o período letivo, imediatamente abaixo será apresentada a relação de disciplinas caso já tenha iniciado o oferecimento. Para facilitar a localização de disciplinas oferecidas, use o campo para descrever o código ou parte do nome e clique no botão Filtrar. Página de resultados. Segue abaixo um exemplo da forma em que as disciplinas são apresentadas no resultado, quando já existam disciplinas no oferecimento do próximo semestre que está sendo elaborado. Clicando-se sobre o link é possível acessar todas as informações de cada disciplina, mas antes de detalhar os parâmetros nos próximos slides, é importante mostrar que nessa mesma tela, rolando até o final, na parte inferior, temos os botões para passar as páginas quando há mais de 20 disciplinas oferecidas. Também podemos incluir ou excluir uma disciplina através dos botões Excluir, Ofertar, Nova disciplina. Excluir uma disciplina do oferecimento. Para excluir uma disciplina, deve-se clicar no checkmark à esquerda da sua linha e clicar no botão Excluir. Após clicar no botão Excluir, uma subjanela aparecerá solicitando a sua confirmação. Clique Sim e Confirmar. Após salvar qualquer alteração no sistema, sempre confirme se a operação foi realizada através da mensagem que aparece no topo da tela. Operação realizada com sucesso. Ofertar nova disciplina. Para facilitar a localização, é possível clicar sobre o link de cada coluna para ordenar a lista. Para oferecer uma nova disciplina, será necessário rolar a tela para baixo até o final e clicar no botão Ofertar nova disciplina para incluí-la no oferecimento. Na sequência, role a tela para baixo para informar o código da disciplina e clicar em Salvar novo oferecimento. Informe com até 2 caracteres, podendo ser algarismos ou letras, o código da turma e clique em Salvar. Observação: somente as disciplinas que constam ativas no catálogo vigente que são possíveis de serem inseridas no oferecimento. Criar nova turma em disciplina. Na parte superior da tela são apresentadas as informações gerais da disciplina na qual as turmas estão sendo abertas. Período letivo, o código nome da disciplina, quantidade de créditos, para disciplinas semestrais, 15 semanas. A tabela apresenta a carga horária semanal em cada um dos vetores que compõem a disciplina, que, nesse exemplo, são 3 horas na variável de aulas à distância, D igual a 3, sendo 3 horas por semana vezes 15 semanas, totaliza 45 horas de carga horária de disciplina integralmente remota. Número de vagas. Deve-se respeitar o limite de capacidade da sala ou do laboratório. Mínimo de vagas. É o quórum mínimo para não fechar a turma de disciplina eletiva, pois, durante a adequação de matrículas, se a disciplina for uma eletiva e não adquirir o número mínimo desejado, é possível então fechar a turma. Tipo de oferecimento: pode ser regular, que ela ocorre ao longo de todo o semestre com 15 semanas, ou na primeira parte do semestre, diminuindo pela metade sua duração para 7 semanas e meia, ou na segunda parte do semestre, também diminuindo para metade com 7 semanas e meia. Número do convênio é o código do processo SIGAD em que ficou registrado o convênio interinstitucional de mestrado MINTER ou de doutorado DINTER. Idioma. Em caso de disciplina obrigatória, pelo menos uma turma deve ser oferecida em língua portuguesa, de acordo com a CEP A14 de 2024. Há 4 botões. O primeiro é excluir, para excluir uma turma que foi criada. O segundo botão é salvar, para salvar alguma alteração ou uma nova turma sendo criada. Cancelar, sai da edição sem salvar. E na carga didática, distribui-se a carga horária dos vetores aos docentes
insere um docente responsável para atribuir conceito e frequência na turma. Para criar nova turma na mesma disciplina, clique no botão Nova Turma. Edição da carga didática. Primeiro aviso: prazo para alterar carga didática. É necessário clicar no botão Carga didática para se atribuir a responsabilidade da disciplina a um ou uma docente e distribuir as cargas horárias das variáveis dos vetores para cada um dos docentes. Lembramos que somente o ou a docente responsável pela disciplina que poderá inserir conceito e frequência. Importante: como deixamos ao longo do semestre em andamento aberto no SIGA a possibilidade de editar carga didática, devido a um eventual afastamento médico dos docentes, recomendamos que envie aos departamentos um relatório com todas as cargas didáticas no mês que antecede o prazo para encerramento dos oferecimentos. O sistema fica aberto, permitindo alterações de carga didática até a semana que antecede o início do prazo para inserção de conceito e frequência, e após esse prazo não é possível se alterar a carga didática por dois motivos. Primeiro, no boletim de notas fica registrado o docente responsável sem possibilidade de alteração posterior. Segundo, no RADEP, relatório de atividade docente, fica registrada a carga didática, a qual não poderá ser alterada após sua apresentação. Edição da carga didática. Segundo aviso, credenciamento. Conforme os slides a seguir, sempre selecionamos o docente para atribuir a carga horária de cada uma das variáveis de vetor que compõem a carga didática. Porém, antes de prosseguirmos, cabe esclarecer que todos os docentes devem estar credenciados no programa de pós-graduação para terem atribuição de carga didática das turmas das disciplinas de pós-graduação. Para consultar o procedimento de credenciamento da pós-graduação, acesse o site da DAC. No canto direito da tela, clique em servidores/docentes e na página seguinte clique sobre instruções tutoriais. Para ter acesso diretamente ao procedimento operacional padrão, clique neste link, credenciamento da pós-graduação. Variável de vetor para atividades teóricas. À primeira vista, ao observar a tabela apresentada na parte superior da tela, deve-se perceber que se trata de uma disciplina presencial híbrida, pois não há valores de R nem D. Neste exemplo, a única carga horária é apresentada na variável de vetor de atividades teóricas, T, com 3 horas semanais. Logo acima da tabela, temos a quantidade de semanas igual a 15, por ser uma disciplina semestral. Como não há mais carga horária em outras variáveis, deve-se multiplicar 3 horas por 15 semanas para obter um total de 45 horas, as quais, divididas por 15, resultam em 3 créditos. O SL indica que será necessário apontar no horário 3 horas por semana, por exemplo, às segundas-feiras, das 9 ao meio-dia, caso a turma seja de oferecimento regular, ou 6 horas, caso seja oferecida na primeira ou segunda parte do semestre. Essa é a fonte de informação que o SIGA usa para validar o horário de início e fim, o qual serve também de base para permitir que o estudante somente se matricule nessa turma caso não exista conflito com outra turma no mesmo horário e dia de semana. O sistema já avisa que se tratam de 45 horas, resultado de 15 semanas vezes 3 horas por semana. Essa carga horária será atribuída a um docente ou dividida entre mais docentes. Clique no botão Editar. Após clicar no botão Editar, clique no botão Incluir. Digite o nome ou o número da matrícula do docente ou da docente e clique na lupa para selecionar. Caso toda a carga didática teórica seja ministrada por um único docente, poderá manter as 45 horas preenchidas automaticamente pelo sistema SIGA e clicar no botão Salvar. Após salvar qualquer alteração no sistema, sempre confirme se a operação foi realizada com sucesso através da mensagem que aparece no topo da tela: operação realizada com sucesso. Divisão de carga didática na variável de vetor teórico. O sistema permite que apague o docente, basta clicar no X à esquerda, ou que inclua mais outros docentes para dividir
a carga didática teórica da turma. Para isso, basta clicar no botão Incluir. Digite o nome ou o número da matrícula do docente e clique na lupa para selecionar. Nesse exemplo, 2/3 da carga didática teórica ficou com o primeiro docente e 1/3 com o outro, mas lembramos que a distribuição de carga didática pode ser feita por mais docentes. Basta que a somatória das horas distribuídas não excedam o total apontado, que nesse caso são de 45 horas. Ao final, clique no botão Salvar. Configuração da carga didática variável P. No exemplo abaixo, há uma disciplina presencial/híbrida com 6 horas semanais, 2 horas teóricas e 4 horas práticas, que vezes 15 totaliza 90 horas no semestre, sendo que o SL aponta apenas 2 horas por semana. Isso acontece porque somente o vetor teórico T que obriga o SL a ter carga horária, mas o vetor P é opcional, ou seja, poderemos ter no mínimo SL igual a 2 e no máximo SL igual a 6, caso a didática demandasse que toda a prática fosse ministrada em laboratório ou sala de aula. Para incluir a carga didática da variável prática para um ou mais docentes, clique no botão Editar. Digite o nome ou o número da matrícula do docente e clique na lupa para selecionar. O sistema permite que apague o docente, basta clicar no X à esquerda, ou que inclua mais outros docentes, tanto para dividir, como ter a mesma carga didática prática da turma. Ou seja, se você tem 60 horas, você pode atribuir as 60 horas para todos os docentes, diferentemente da teoria conforme nós vimos anteriormente. Para isso, basta clicar no botão Incluir. Caso toda a carga didática prática seja ministrada por um único docente, poderá manter 60 horas preenchido automaticamente pelo sistema e clicar no botão Salvar. Após salvar qualquer alteração no sistema, sempre confirme se a operação foi realizada com sucesso através da mensagem que aparece no topo da tela, operação realizada com sucesso. Distribuição balanceada de carga didática no vetor prático. Caso deseje distribuir a carga didática a mais de um docente, clique em Incluir conforme ilustrado na página anterior. Digite o nome ou o número da matrícula do docente ou da docente e clique na lupa para selecionar. Faça a opção de um dos dois métodos que ensinaremos. O primeiro é a distribuição balanceada entre docentes através da separação em grupos. E o segundo é a distribuição assimétrica de carga horária entre docentes. Primeiro, distribuição balanceada. Atribua as mesmas informações quanto ao número de horas por semana, quantidade de grupos, número de semanas a cada um dos docentes inseridos. No campo total de grupos, informe a quantidade de docentes inseridos para que o sistema atribua a quantidade de horas igualmente. A quantidade de grupos deve ser pelo menos igual à quantidade de alunos matriculados. Segundo, distribuição assimétrica de carga horária entre docentes. Atribua as mesmas informações quanto ao número de semanas e quantidade de grupos, porém altere o número de horas para cada um dos docentes inseridos na carga horária do vetor prática. Nesse exemplo, 3/4 da carga didática prática ficou com o primeiro docente e 1/4 com o outro, mas lembramos que não há limitações de distribuição de carga didática, basta que a somatória das horas distribuídas não exceda um total apontado, que nesse caso são 60 horas. O número de semanas diminui para 7 semanas e meia quando a disciplina é quinzenal ou quando a turma está sendo oferecida na primeira ou segunda metade do semestre. Uma outra forma de fazer a distribuição assimétrica, mantendo-se o mesmo número de horas semanais, seria por meio da alteração do número de semanas. Ao final, clique no botão Salvar. Na pós-graduação, o campo O, Outros, é destinado para apontar atividades de estudos dirigidos. Nesse campo, não há apontamento de carga horária, devido à natureza das atividades realizadas pelos estudantes de forma autônoma, sem docentes. Portanto, conforme veremos no slide a seguir, nesse campo devemos apenas mencionar os docentes que forneceram orientação para as atividades. Para incluir a carga didática no campo Outros,
de um ou mais docentes, clique no botão Editar. Digite o nome ou número da matrícula do docente e clique na lupa para selecionar. O sistema permite que apague o docente, basta clicar no X à esquerda, ou que inclua mais outros docentes para atribuição das variáveis de orientação. Para isso, basta clicar no botão Incluir. Caso toda a orientação seja atribuída a um único docente, basta clicar no botão Salvar. Após salvar qualquer alteração no sistema, sempre confirme se a operação foi realizada através da mensagem que aparece no topo da tela. Operação realizada com sucesso. À primeira vista, ao observar a tabela apresentada na parte superior da tela, deve-se perceber que se trata de uma disciplina semipresencial, pois não há valores nos vetores T, P ou E, mas sim nos vetores R e D. Se toda a carga horária estivesse em D, teríamos uma disciplina integralmente remota, mas aqui esse não é o caso. Logo acima da tabela, temos a quantidade de semanas igual a 15, por ser uma disciplina semestral. Então deve-se multiplicar essas 4 horas, resultado de R igual a 2 e D igual a 2, por 15 semanas, para obter um total de 60 horas, as quais, divididas por 15, resultam em 4 créditos. O SL indica que será necessário apontar no horário 2 horas por semana, por exemplo, às segundas-feiras das 10 ao meio-dia, caso a turma seja de oferecimento regular, ou 4 horas, caso seja oferecida na primeira ou segunda parte do semestre. Isso acontece porque somente o vetor R que obriga SL a ter carga horária, mas o vetor D é opcional, ou seja, poderíamos ter no mínimo SL igual a 2 e no máximo SL igual a 4, caso a didática demandasse que o conteúdo fosse ministrado em laboratório ou sala de aula de forma síncrona. O sistema já avisa que se tratam de 60 horas, resultado de 15 semanas vezes 4 horas por semana. Essa carga horária será atribuída a um docente ou dividida entre mais docentes. Clique no botão Editar e proceda da mesma forma que já indicamos em outros vetores. Variável de vetor para disciplina integralmente remota, D. Quando a disciplina é integralmente remota, temos a carga horária presente apenas no vetor D. Logo acima da tabela é mostrada a quantidade de semanas igual a 15, por ser uma disciplina semestral. Então deve-se multiplicar 3 horas por 15 semanas para obter um total de 45 horas, as quais, divididas por 15, resultam em 3 créditos. Nesse exemplo, em que a disciplina remota é composta por SL igual a 0 e D igual a 3, o SIGA desconsidera o valor de SL e usa apenas a informação de D para validar o apontamento de hora início e fim, com variações até o limite de 3 horas semanais, indicados em D. Com isso, será possível, primeiro, não apontar nenhum horário, ou apontar 1 hora, por exemplo, às segundas das 9 às 10, ou apontar 2 horas, por exemplo, das segundas-feiras das 9 às 11, ou apontar 3 horas, por exemplo, às segundas das 9 ao meio-dia. O sistema já avisa que se tratam de 45 horas, resultado de 15 semanas vezes 3 horas por semana. Essa carga horária será atribuída a um docente ou dividida entre mais docentes. Clique no botão Editar e proceda da mesma forma que já indicamos em outros vetores. Edição de docente responsável pela turma. O docente responsável pela turma deverá estar constando em pelo menos uma das variáveis de vetor. Lembramos que somente o docente responsável ou a docente responsável pela disciplina que poderá inserir conceito e frequência, e o seu nome será registrado no boletim de notas dos alunos, o qual não poderá ser alterado. Por isso, esse campo poderá ser editado no prazo máximo de até uma semana que antecede o lançamento de conceito e frequência. Consulte sempre o calendário escolar no portal da DAC. Após o preenchimento das informações de outras variáveis de vetor, notará que o sistema automaticamente insere o nome do primeiro docente informado no campo professor responsável. Caso seja necessário alterar, clique no botão Editar. Digite o nome ou número da matrícula do docente responsável e clique na lupa para selecionar. Caso a informação esteja correta, clique no botão Salvar, mas caso necessite alterar, basta clicar no botão Editar e selecionar outro docente. Após salvar,
qualquer alteração no sistema, sempre confirme se a operação foi realizada através da mensagem que aparece no topo da tela. Com esse último parâmetro, finalizamos a configuração de carga didática da turma. Portanto, role a tela para baixo e clique no botão Voltar para darmos prosseguimento às orientações sobre a inserção de horário, reserva e acompanhamento da turma. Ajuste de horário da turma. Para o correto ajuste de horário de início e de término da turma, atente-se ao analisar 3 parâmetros. Primeiro, SL. Segundo, o tipo de oferecimento, se é regular, primeira ou segunda parte do semestre. Terceiro, o tipo de período da disciplina, se ela é semestral ou quinzenal. Nesse exemplo, por se tratar de uma disciplina semanal, sendo oferecida de forma regular e com SL igual a 4, o sistema permitiu a inserção do horário de início das 14 horas e término às 18 horas, pois ele validou que, de fato, está sendo alocado às 4 horas por semana. Porém, se fosse uma disciplina quinzenal, ou se o oferecimento estivesse na primeira parte ou segunda parte do semestre, o apontamento de horas deveria ser o dobro para compensar a quantidade de semanas reduzidas pela metade. O horário indicado serve de base para permitir que o estudante somente se matricule nessa turma caso não exista conflito com outra turma no mesmo horário e dia de semana. Salvar o horário da turma. Conforme a imagem abaixo, é necessário selecionar o dia da semana, horário de início, horário de término e a sala da aula a ser alocada para a turma. Neste exemplo, estamos ajustando os horários de uma disciplina com SL igual a 4 e, para fins didáticos, vamos alocar apenas 2 horas, das 10 ao meio-dia, e demonstrar o erro que o sistema apontará no próximo slide. Após ajustar, clique no botão Salvar. Erro de horário incompatível com SL. Segue ao lado o erro apontado no topo da página para este exemplo, após inserirmos a alocação de apenas 2 horas para uma disciplina com SL igual a 4, horário informado incompatível com o vetor SL da disciplina. A primeira possibilidade de solução do erro trata-se de alterar os horários de tal forma que apresentem 4 horas de duração e ao final clicar em salvar. Por exemplo, segunda, das 8 ao meio-dia. A segunda possibilidade de solução do erro é dada pelo complemento de alocação de horas em outro dia de semana, no mesmo horário, mas poderia ser, por exemplo, no mesmo dia, com mais 2 horas no período da tarde. Para a inclusão, clicamos no botão Incluir, preenchemos as informações e, ao final, clicamos em Salvar. Erro de capacidade e conflito de salas alocadas. O sistema SIGA também informa outros 2 erros. Primeiro, quando o número de vagas da turma é maior que a capacidade de lugares da sala de aula. Por exemplo, aqui, essa sala com capacidade inferior ao número de vagas informados. Ele avisa, necessário trocar a sala. Segundo, quando há conflito de sala ou laboratório e informa qual turma e disciplina está ocupando a mesma sala ou laboratório no mesmo horário. Reserva da turma para cursos. O propósito da reserva de turma para cursos é de facilitar a atuação em matrículas pelo coordenador ou coordenadora, que atuará para aceitar ou negar os requerimentos de matrículas apenas dos estudantes que não pertencem ao curso para o qual a disciplina foi desenvolvida. Ou seja, aos estudantes do curso e área de concentração indicados na reserva, o requerimento será aceito e automaticamente sem necessidade de atuação da coordenadoria. Para se inserir a reserva, clique no botão Adicionar reserva. O asterisco demonstra que é obrigatório informar os cursos reservados para a turma. A área de concentração é um campo opcional caso deseje aplicar a reserva especificamente aos estudantes de determinada área de concentração do curso. Após indicar a reserva, clique no botão Salvar. O SIGA apresentará a mensagem Reserva adicionada com sucesso. Para adicionar outras reservas, clique no botão Adicionar reserva. Acompanhamento contra a turma da graduação. Indicamos a priorização do oferecimento de turmas de disciplinas de pós-graduação que acompanharão turmas de disciplinas da graduação, pois no calendário escolar, o período que as secretarias de graduação dispõem para elaborar o oferecimento da graduação finaliza antes da pós-graduação. E conforme ilustra a imagem abaixo, a pós-graduação não tem como fazer o acompanhamento, mas somente visualizar se a graduação inserir o acompanhamento. Como consultar as informações das disciplinas?
Caso precise consultar as informações de determinada disciplina, acesse os menus Consultas/Documentos, Catálogo, Consultar informações da disciplina. Primeiro, selecione o tipo de busca. Nesse exemplo, estamos buscando pelo código XY123. Segundo, o ano do catálogo apresentado é o ano vigente por padrão, mas pode ser alterado se desejar. Terceiro, selecione o nível. Neste exemplo, estamos buscando na pós-graduação e clique no botão Pesquisar. Validação dos oferecimentos. Para detectar erros e informações faltantes nos oferecimentos de turmas, tais como ausência de laboratório, sala, horários não informados e sem indicação de número de vagas, será necessário acessar no sistema SIGA os menus Catálogo/Horário, Horário, Validar oferecimentos informados. Primeiro, selecione a coordenadoria. Segundo, selecione o período letivo. Terceiro, clique no botão Validar. Resultados da validação dos oferecimentos. Após clicar em validar, duas áreas serão apresentadas: disciplinas com problema e disciplinas com oferecimento correto. Primeiro, disciplinas com problema. Exemplo 1A. Para resolver o problema da disciplina XY23 turma A, será necessário acessar os horários do oferecimento e informar uma sala de aula ou um laboratório. Exemplo 1B. Como a XY123 turma A apresenta duas inconsistências, será necessário acessar no oferecimento a edição da turma para informar a quantidade de vagas e também informar o horário de acordo com o SL. Validação dos oferecimentos sem inconsistências. Disciplinas com oferecimento correto. Assim que todas as inconsistências forem sanadas, ao clicar em validar, apenas as disciplinas com oferecimento correto serão mostradas, finalizando assim a validação dos oferecimentos. Validação das cargas didáticas. Para detectar erros na atribuição de carga didática de docentes ou carga horária faltante nas variáveis de vetor, será necessário acessar no sistema SIGA os menus Catálogo/Horário, Horário, Validar carga didática. Selecione primeiro a coordenadoria, selecione o período letivo, clique no botão Validar. Resultado de validação das cargas didáticas. Após clicar em Validar, duas áreas serão apresentadas. Primeiro, disciplinas com problema e segundo, disciplinas com carga didática correta. Primeiro, disciplinas com problema. Neste exemplo, trouxemos uma base de dados que apresenta diversas inconsistências nas cargas didáticas das turmas, a fim de demonstrar que nesses casos é necessário passar as páginas para ter acesso a todas as disciplinas e turmas. Análise das inconsistências de cargas didáticas. Exemplo 1A. Para resolver a disciplina XY23 turma A, será necessário acessar a carga didática e corrigir a carga horária apontada na variável prática. Exemplo 1B. Na disciplina consta a ausência de docente no campo Outros. Exemplo 1C. A disciplina XY125 apresenta várias inconsistências. O valor presente na variável teórico T de seu vetor está incorreto. A carga didática na variável P está dividida entre dois docentes de forma incorreta, por isso está apontando o mesmo erro duas vezes pelo sistema. Validação quando não apresenta mais inconsistências. Assim que todas as inconsistências forem sanadas, ao clicar no botão Validar, apenas as disciplinas com oferecimento correto serão mostradas, finalizando a validação de carga didática. A Divisão de Infraestrutura Acadêmica agradece sua atenção. Até o próximo treinamento.